Estimado internauta, bem-vindo a mais uma emissão do Washington Fora de Horas, a partir do Estúdio 2, aqui em Washington, D.C., da Voz da América. Na sua companhia, o Jaime Faria na realização, no som e imagem, temos o Justin Twait e a Killa Williams. Eu sou o Amâncio Miguel. Em termos de títulos para os próximos minutos, iremos a Moçambique. A Organização das Nações Unidas prepara a resposta ao impacto da tempestade de Filipe. Na Guiné-Bissau, o Ministério Público e advogados de antigos membros do governo detidos trocam acusações sobre o adiamento do julgamento. Angola, preços voltam a subir e a inflação chega ao valor mais alto em 2 anos. Estados Unidos e Níger retomam contactos. Vamos às notícias. E nas notícias começamos em Moçambique com a indicação de que a Organização das Nações Unidas prepara a resposta ao impacto da tempestade de Filipe. Neste país, a tempestade de Filipe, segundo dados preliminares do Comitê Operativo de Emergência, provocou a morte de uma pessoa e 7 feridos na província de Inhambane. O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, que é o OCHA, diz que está a apoiar os esforços para responder aos efeitos da tempestade tropical que atingiu na terça-feira ontem, dia 12, a província de Inhambane, no sul de Moçambique. Na sua página, aquela organização afirma que colocou pessoal nas províncias de Inhambane e Sofala para ajudar nos esforços de preparação e coordenação juntamente com a equipa humanitária de Moçambique. Por outro lado, equipamento para salvar vidas, incluindo barcos e drones, foi pré-posicionado, mas a organização diz que outros fornecimentos humanitários, incluindo alimentos, água e assistência educacional, são escassos. A tempestade tropical Filipe atingiu a costa nordeste da província de Inhambane, centro-sul de Moçambique, mais próximo de Inhassoro. Segundo o OCHA, que é a Organização das Nações Unidas para as Emergências, mais de 525 mil pessoas, 856 escolas e 145 centros de saúde estão localizados nas áreas consideradas de risco devido à passagem deste ciclone. O turístico distrito de Vilanculo foi largamente atingido. O seu administrador, em breve contacto telefónico com a Voz da América ontem à noite, disse que há muita destruição de infraestruturas. A tempestade, disse Edmundo Galiza Matos Júnior, destruiu muitas casas, salas de aulas, centros de saúde, estabelecimentos turísticos e instituições públicas. Além de danificar a avenida da Marginal principal de Vilanculo, a tempestade afetou outras estradas e Edmundo Galiza Matos disse que, neste momento, o crucial troço Mapinhane-Mabote tem o tráfego condicionado. A tempestade está a trazer chuvas para o centro e sul de Moçambique, que tem sido afetado por uma seca induzida pelo El Niño. Nas próximas horas são esperadas fortes chuvas e ventos fortes ainda na região sul de Moçambique, no nordeste da África do Sul e na maior parte de Eswatini. O Washington Fora de Horas da Voz da América. Continuamos a falar de Moçambique. O governo deste país propôs a criação de um novo ramo da polícia, designado por Ramo de Investigação de Ilícitos Criminais. O porta-voz do governo, o vice-ministro Filimão Soares, disse ontem que o Conselho de Ministros aprovou a proposta da revisão da lei da polícia a submeter à Assembleia da República, que visa adequar a corporação ao quadro jurídico vigente, ao estágio de desenvolvimento socioeconómico do país, associado aos desafios que a dinâmica de fenómenos criminais impõe na atualidade. A revisão visa igualmente estabelecer os princípios e atribuições e regras gerais sobre a organização, estrutura e funcionamento, bem como as normas que regem o ingresso e regime de carreiras na Polícia da República de Moçambique. Continuando com o nosso Washington Fora de Horas, vamos agora à Guiné-Bissau. O Ministério Público responsabiliza advogados pelo adiamento do julgamento dos ex-governantes depois de advogados familiares pedirem uma nova
data. A Procuradoria-Geral da República responsabilizou o coletivo de advogados do antigo ministro das Finanças, Suleiman Said, e do ex-secretário de Estado, António Monteiro, pelo adiamento de julgamento deles, inicialmente previsto para segunda-feira, que foi dia 11. Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República afirmou que é o único responsável pelo adiamento do referido julgamento e ele chama-se Coletivo de Advogados de Defesa, na medida em que foi o mesmo que requereu o incidente de inconstitucionalidade que deve subir em separado ao Tribunal Supremo da Justiça na veste do Tribunal Constitucional. Para a Procuradoria-Geral da República, e cito, esta manobra dilatória de advogados vai revelar que estes não têm argumentos jurídicos para atacar a acusação do Ministério Público, prejudicando assim os seus constituintes. Fim da citação. Antes deste posicionamento, os advogados dos antigos ministros do deposto governo do PAI Terra Arranca, acusados de corrupção por terem avaliado um empréstimo de 11 milhões de dólares a 11 empresários detidos desde 30 de novembro, pediram a marcação de julgamento e a libertação imediata dos dois governantes. Na nossa emissão de rádio e também na página da internet da Voz da América temos mais detalhes. Aqui em Washington, D.C., 9 horas 37 minutos. Da Guiné, vamos a Angola. A inflação neste país voltou a subir pela 10ª vez consecutiva, fixando-se nos 24,07% em termos homólogos, o valor mais alto em quase 2 anos, e dos 2,58% em termos mensais entre janeiro e fevereiro deste ano. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística de Angola, que apontam um forte agravamento dos preços, determinado essencialmente pela classe de alimentação e bebidas não alcoólicas, com 3,12%. Desde setembro de 2018, quando a variação mensal atingiu os 2,69%, que a oscilação não era tão intensa, sobretudo na província de Luanda, onde os preços aumentaram na ordem de mais de 3% face a janeiro. Também de Angola, uma delegação de senadores americanos visita o país no final deste mês. A informação foi avançada esta quarta-feira em Luanda pelo embaixador americano em Luanda, Tolibo Muxingue, durante uma audiência que foi concedida pelo ministro das Relações Exteriores, Tete António. Não há, por agora, informações dos nomes dos congressistas, nem a agenda dos mesmos. Quanto ao encontro entre Tete e Muxingue, uma nota do Ministério das Relações Exteriores de Angola disse que foi uma ocasião que serviu também para as duas partes abordarem temas relacionados com o fortalecimento da cooperação bilateral, assuntos regionais e multilaterais. E acontece o basquetebol na Conferência Calar. Falemos de rivalidades. Piol Tussi, uma atriz e modelo sul-africana, e Maria Borges, uma supermodelo angolana, apoiam os Cape Town Tigers e Petro de Luanda, respectivamente, cada uma puxando pelo seu país. Disputas à parte, para Piol Tussi, o mais importante é o amor pelo basquetebol. Jambo, alô, bonjour, Sanbonani, como ça va? My name is Pearl Tussi. O meu nome é Pearl Tussi e estou aqui para apoiar os Cape Town Tigers porque sou sul-africana. Maria, não te aproximas. No, don't come. Petro! Congratulations. Petro, Angola venceu. Sim, temos de nos divertir com uma equipa super forte da Angola. Anyway, she had to come. Então, estamos aqui agora, mas enfim, parabéns ao Petro, parabéns aos Tigers. Estarei aqui para ver mais jogos. Nós adoramos-vos. No final do dia, gostamos do mesmo, é de basquetebol.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. No programa África Agora desta semana, teremos a conversa com o angolano Rafael Marques de Moraes, da SOS Habitat, e o tema será exatamente a divisão administrativa em Angola. Recordar que o África Agora é toda a sexta-feira no YouTube, no Facebook e na página da internet da Voz da América, voaportugues.com. Este programa está no ar a partir das 18 horas de Luanda, 19 de Moçambique, 16 de Cabo Verde e 17 da Guiné-Bissau. Vamos agora falar com os nossos amigos que seguem o Washington Fora de Horas a partir do Facebook da Voz da América. O programa também está presente no YouTube e na página da internet, mas aqui vamos ver os nossos amigos que seguem no Facebook, que podem também deixar os seus comentários. E como não devia deixar de ser, um dos primeiros que marca a sua presença é o nosso amigo Mamad Iqbal Daoud, que está em Climane, Moçambique. Mamad, há dias vi que completou anos muito atrasado da equipa da Voz da América. Feliz aniversário, mesmo que atrasado. Blessing Cebola MB diz que gostou muito da notícia, mas não diz qual é que é, e este também é tido pelo Facebook como um dos nossos aniversariantes, uma daquelas pessoas que estão aqui presentes no Facebook. Adulai Baldei Candé diz que espero, isto em relação à notícia que passamos da Guiné-Bissau. O Blessing Cebola MB diz que fala a partir de Manica, ali no centro de Moçambique. 9 horas e 42 minutos aqui em Washington, D.C. A Voz da América apresenta-lhe o mundo. Uma equipa de jornalistas e produtores oferece-lhe informações precisas, atualizadas e imparciais. Notícias, entrevistas, análises, reportagens, visões alternativas que partilham o mundo. Aos fins de semana, uma revisão detalhada dos temas atuais. Saúde com a doutora Graça. Fala África aborda assuntos locais com impacto global. Na Voz da América, contamos a história completa. Uma delegação liderada pelo comandante dos Estados Unidos para a África reuniu-se em Niamey, a capital do Níger, com o primeiro-ministro deste país, no primeiro encontro entre dirigentes dos países desde o golpe de julho de 2023. A delegação incluía a secretária de Estado adjunta para Assuntos Africanos, Molly Fee. Não há mais informação sobre o encontro. Na breve declaração, o Departamento de Estado disse que a delegação americana manterá conversações com a junta sobre o regresso do Níger a um caminho democrático e o futuro da nossa parceria de segurança e desenvolvimento, estive a citar. Os Estados Unidos mantêm cerca de 1.000 soldados no Níger, numa base de drones de deserto constituída a um custo de 100 milhões de dólares, embora as suas operações tenham sido limitadas desde o golpe e Washington tenha restringido a assistência do governo. Mais notícias aqui dos Estados Unidos, agora a indicação de que alguns estados americanos exploram novos métodos para aplicar a pena de morte. Há sinais de que a opinião pública está a voltar-se contra a execução. A Voz da América analisa os argumentos a favor e contra a pena capital, numa altura em que os Estados Unidos enfrentam crescentes apelos internacionais para abolir aquela prática. Qual a forma de execução considerada mais humana? Robin Mayer, do Centro de Informação sobre Pena de Morte.
Some states are looking at a return to the firing squad. Alguns estados estão a considerar o regresso ao pelotão de fuzilamento. Outros estão a considerar a eletrocução. Nenhum método de execução deve infligir dor e sofrimento gratuitos, e é isso que os estados têm como padrão. A injeção letal falhada do estado de Idaho, a morte de um assassino em série no mês passado, motivou novos apelos da União Europeia para que os Estados Unidos seguissem uma tendência mundial e abolissem a pena de morte. Em 2022, cerca de 55 países em todo o mundo permitiam a pena capital. Peter Stano, da União Europeia. A pena de morte não tem efeito dissuasor sobre a criminalidade. Antes, pelo contrário. O que eu quero dizer é que continuam a ser possíveis erros judiciais que são irreversíveis. Há sinais de que a maré está a mudar. 27 dos 50 estados norte-americanos mantêm a pena de morte nos seus sistemas judiciais, mas apenas 5 deles executaram pessoas no ano passado, condenando à morte um total de 24 pessoas. E o apoio público à pena de morte para assassinos condenados entre os democratas tem diminuído constantemente nos últimos anos, de acordo com as sondagens Gallup. No ano passado, apenas 32% dos democratas eram a favor da pena de morte, em comparação com 81% dos republicanos. Austin Sarr é professor de Direito na Universidade de Amherst. As preocupações com a equidade, a igualdade e a justiça simples, penso eu, estão a impulsionar esta mudança na conversa nacional. Embora reconheça as preocupações dos que querem abolir a prática, citando a crueldade e a possibilidade de haver um inocente no corredor da morte, Robert Blecker, professor da Faculdade de Direito de Nova Iorque, não vê a pena de morte a desaparecer completamente. A única justificação moral para a punição é a retribuição. É porque algumas pessoas cometem crimes tão hediondos, com uma atitude tão desprezível, que merecem simplesmente morrer. Como candidato presidencial em 2020, Joe Biden prometeu abolir a pena de morte, mas durante a sua administração tem havido algumas inconsistências, dizem os analistas. O Departamento da Justiça declarou uma moratória sobre as execuções federais em 2021, mas deu luz verde a processos capitais para atiradores em massa em Pittsburgh, Pensilvânia e Buffalo, Nova Iorque. O ex-presidente republicano Donald Trump, que está a tentar um segundo mandato, sugeriu que a pena capital fosse aplicada a traficantes de droga. No entanto, historicamente, a pena de morte não tem sido uma das principais preocupações dos eleitores americanos em anos eleitorais. Continuamos com mais notícias. O governo do Reino Unido diz que está a considerar um esquema para enviar voluntariamente os requerentes de asilo rejeitados para o Ruanda e dar-lhes até $3.800 para fazerem a mudança. A agência noticiosa francesa AFP afirma que o plano é uma extensão dos atuais acordos de regresso voluntário. O plano surge numa altura em que os ministros se esforçam para dar início a propostas separadas de deportação de outros migrantes para o Ruanda. O plano seria a primeira vez que os imigrantes seriam pagos para deixar o Reino Unido sem regressar ao seu país de origem. O objetivo é retirar dezenas de milhares de imigrantes que não estão autorizados a permanecer no Reino Unido, mas que não podem ser devolvidos aos seus países de origem. Segundo a agência France Presse, 19.000 pessoas foram retiradas voluntariamente do Reino Unido, isto no ano passado. Os requerentes de asilo registrados não podem trabalhar legalmente no Reino Unido, mas seriam autorizados a fazê-lo no Ruanda e seriam elegíveis para 5 anos de apoio adicional acordado no Plano de Deportação de 2022. Este apoio inclui alojamento e acesso a programas de integração para os ajudar a estudar e receber também a formação. Do Reino Unido, vamos agora a Gaza. O exército do Israel diz que coordenou a entrega de 6 caminhões de ajuda humanitária por terra diretamente no norte de Gaza na noite de ontem. Os militares acrescentaram que se trata de um programa piloto para determinar se é possível levar mais alimentos para a parte norte devastada da faixa de Gaza. Anteriormente, as Nações Unidas afirmaram que o Programa Mundial da Alimentação entregou alimentos no norte de Gaza na terça-feira pela primeira vez desde o dia 20 de fevereiro. Há meses que grupos de ajuda humanitária lutam para fazer chegar ajuda àquela zona isolada, embora alguns comboios privados tenham conseguido entregar alimentos. Após o ataque do Hamas a 7 de outubro, que matou 1.200 pessoas, na maior parte civis, de acordo com dados israelitas, os militantes do Hamas também raptaram cerca
de 250 reféns e cresce ainda que mantém cerca de 100 cativos e os restos mortais de outros que perderam a vida. Segundo as autoridades sanitárias de Gaza, a controvérsia israelita matou a contraofensiva israelita matou mais de 31 mil pessoas e feriu outras 72.700 pessoas. As Nações Unidas, continuando com notícias sobre Gaza, dizem que pelo menos 20 crianças naquela zona morreram de fome. Os médicos dizem que muitas estão ainda a sofrer cada vez mais de graves doenças físicas e mentais. As crianças de Gaza não vão à escola desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, mas os pais dizem que, neste momento, esse é o menor dos problemas. Os números da ONU mostram que mais de 12 mil crianças morreram na guerra e 20 morreram de fome nas últimas semanas. Outras 17 mil perderam ou foram separadas dos seus pais. Quase todas as crianças de Gaza foram forçadas a fugir de suas casas e os pais dizem que até mesmo as mais bem cuidadas estão traumatizadas. O meu filho está constantemente acordado à noite a chorar. Diz: tenho saudades do meu pai. Gostava que pudéssemos voltar para casa. Quero viver a vida normal que costumávamos viver. Cerca de 31 mil pessoas foram mortas em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. A guerra começou a 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo 240 reféns. A maior parte dos mais de 2 milhões de habitantes de Gaza está agora amontoada em abrigos de emergência em Rafah, perto da fronteira com o Egito. No hospital Abu Youssef Al-Najjar, o pediatra Sahid Monouf diz que todas as crianças que vêm estão a sofrer de traumas psicológicos e físicos visíveis e das consequências da fome. Todos eles estão a ter problemas de crescimento, todos estão doentes, até as mães não têm leite para alimentar os bebês. Elas dizem: não consigo fazer leite para lhes dar, e como é que posso comprar? Algumas crianças, diz o pediatra, conseguem identificar claramente as bombas, os aviões e quem, entre a sua família ou vizinhos, morreu. Outras crianças choram e agarram-se aos pais quase a toda a hora. Muitas começaram a ter alucinações, mas há crianças que ainda têm esperança de se reunirem aos seus entes queridos. Quero ir para casa. Os pais dizem estar desesperados. As mães não conseguem responder às perguntas dos filhos, não conseguem responder às suas necessidades, nem mesmo de comida. As crianças pedem carne ou peixe ou chocolate ou doces que costumávamos comer, mas agora não os podemos obter. Israel diz que não impõe restrições à quantidade de ajuda que pode entrar em Gaza, embora insista em inspecionar todas as entregas para se certificar de que não transportam armas destinadas ao Hamas. Israel acusa igualmente o Hamas de desviar a ajuda para ser utilizada pelos seus próprios combatentes. Mas a Amnistia Internacional acusa os militares israelitas de limitarem drasticamente a ajuda que entra no território. As Nações Unidas dizem que a fome generalizada é iminente se o acesso não melhorar drasticamente. Os esforços para fornecer ajuda por via aérea ou marítima são bem-vindos, mas não substituem o fluxo maciço que é necessário por via terrestre. Na Nigéria, 2 representantes locais e uma fonte das Nações Unidas, homens armados raptaram dezenas de pessoas numa aldeia do noroeste do país, poucos dias depois do rapto de 250 alunos de uma escola da região. A notícia é dada por estes representantes. Os bandos criminosos realizam frequentemente raptos em massa no noroeste da Nigéria, visando escolas, aldeias e autoestradas, onde podem rapidamente raptar um grande número de pessoas para pagamento de resgate. Os raptos de terça-feira no distrito de Kajuru, no estado de Kaduna, ocorreram enquanto as forças de segurança procuravam os alunos que tinham sido raptados na semana passada de uma escola da aldeia de Coringa, a cerca de 150 km de distância.
Esta onda de raptos em grande escala está a pôr em causa o governo do presidente Bola Ahmed Tinubu, que prometeu combater a insegurança e, ao mesmo tempo, gerir a crise de custo de vida e atrair mais investimentos para a nação mais populosa do continente africano. As autoridades do estado de Kaduna não responderam de imediato aos pedidos de informação sobre o novo ataque. E da Nigéria para a Ucrânia, 4 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas depois de um míssil russo ter atingido um edifício de vários andares na cidade ucraniana de Kryvyi, a cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na região de Dnipropetrovsk. Cerca de 44 pessoas ficaram feridas no ataque de terça-feira, disse o chefe da administração militar de Kryvyi, num vídeo publicado nas redes sociais. De acordo com Alexandra Vilkul, 6 pessoas permanecem em estado grave. As vítimas mais jovens do ataque foram uma criança de 2 anos e um bebê de 11 meses. O ataque russo danificou cerca de 20 edifícios de vários andares, incluindo 2 escolas e um armazém. E vamos agora à Tailândia. A Tailândia celebra nesta quarta-feira o Dia Nacional do Elefante. O evento inclui um grande banquete de frutas e legumes para os paquidermos. A comemoração do dia 13 de março foi concebida para educar o público sobre os elefantes tailandeses e para mostrar a sua contribuição para a cultura do país, incluindo o transporte e o trabalho. O reconhecimento nacional dos elefantes também dá às pessoas de todo o mundo a oportunidade de mostrar o seu apoio aos animais e empenharem-se em ajudá-los a prosperar. Este, o Washington Fora de Horas, da Voz da América. Os seus comentários são bem-vindos. Dando a continuidade, vamos falar de um grande nome da música africana. Março é o mês internacional da mulher, no qual destacamos as suas contribuições para a história e sociedade contemporânea. Hoje começamos por prestar homenagem a uma artista, a uma grande voz que levou-se além fronteiras na África do Sul. Este é um tema que passou no programa Passadeira Vermelha da Voz da América. Estamos a falar, obviamente, de Miriam Makeba e prometemos ter este vídeo no programa de amanhã, mas também pode apreciar a história da Mamá Makeba no programa Passadeira Vermelha da Voz da América. Continuando com notícias, vamos agora à China. Uma suspeita de fuga de gás causou uma explosão num restaurante na província de Hebei, no norte deste país, que arrancou fachadas de edifícios, danificou viaturas e espalhou destroços. 2 pessoas perderam a vida e 26 outras ficaram feridas, segundo os meios de comunicação estatais e as autoridades disseram nesta quarta-feira. Segundo a emissora estatal CCTV News, uma câmara registrou a explosão inicial por volta das 8 horas da manhã no condado de Sanye, a cerca de 30 quilómetros do centro de Pequim. O Gabinete de Gestão de Emergência da cidade de Sanye iniciou uma investigação a causa da explosão, de acordo com publicações nas redes sociais. E por último, vamos aqui ao continente americano. A ex-primeira-dama das Honduras disse que vai concorrer à eleição presidencial de 2025, um anúncio feito dias depois da condenação do seu marido por tráfico de centenas de toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Ana Garcia de Hernández, que aparece também nas imagens que passamos com o seu marido, postou na plataforma de mídia social X que decidiu lançar a campanha de pré-candidatura à presidência da República pelo Partido Nacional. A advogada, cujo marido Juan Orlando Hernández foi presidente de 2014 a 2022, acrescentou que a partir desta quarta-feira iniciará uma cruzada pela justiça em sua defesa. Hernández foi considerado culpado de tráfico de droga e de armas por um tribunal federal de Nova York na passada sexta-feira e poderá passar o resto da sua vida na prisão. As Honduras vão realizar as eleições em novembro de 2025 para escolher um substituto para o presidente Xiomara Castro. E com estas notas marcamos o ponto final. Estiveram na sua companhia o Justin Twite, a Aquila Williams, o Jaime Faria e eu, Amâncio Miguel. Nós voltamos amanhã, a continuação de uma ótima quarta-feira.